Olá, turma. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula da disciplina de Ciências. Eu sou o professor Nivaldo Bernardo, serei o professor da disciplina na turma de vocês e espero verdadeiramente que vocês possam aprender bastante, que nós possamos aprender bastante ao longo desse ano letivo que está iniciando. E nessa nossa primeira aula de ciências, iremos começar aprendendo sobre as defesas do corpo humano. Vocês sabiam que o nosso corpo, nosso organismo, ele apresenta defesas? Sim, nós temos defesa no nosso corpo, tá certo? De todo e qualquer agente estranho que queira entrar no nosso organismo. Para entender como funciona isso e a existência dessas defesas que existem em nosso corpo, é preciso que a gente compreenda um sistema, né? E cite esse sistema, que é o sistema imunitário, o sistema imunológico, tá? Então, o sistema que é responsável pela defesa do nosso organismo é o sistema imunológico. Nesse sistema, vamos encontrar componentes que são essenciais, tá? Para que nosso organismo esteja protegido dos agentes que são estranhos ao nosso corpo. E quando falamos de sistema imunológico, né, estamos falando de um sistema que realmente vai nos proteger, independente da via que esses agentes estranhos queiram entrar no nosso corpo, tá? Então, no dia a dia, nos mais diferentes ambientes que a gente esteja, nós estamos muito vulneráveis, tá? A nos deparar com seres microscópicos, ou seja, que a gente não consegue visualizar a olho nu. Então, esses micro-organismos, assim chamados, né, eles podem causar infecções quando penetram no nosso corpo por alguma via, tá? Nem sempre, quando esses micro-organismos eles penetram, eles entram no nosso corpo, a gente fica doente, tá? Por quê? Porque nosso organismo vai apresentar um sistema de defesa, que é o sistema imunológico, que vai combater esses agentes estranhos. Então, muitas vezes, esses agentes chegam ao nosso corpo, sim, mas tem um sistema ali, né, com um exército, né, com as células de defesa que vai estar combatendo e vai impedir com que esses agentes eles cheguem a causar determinadas doenças, tá? Mas tem casos em que esses agentes eles entram no nosso organismo e causam diretamente doenças, tá? Por meio das infecções que são a partir deles originadas. Então, de maneira geral, o sistema imunológico é formado por células. Então, nós vamos conhecer quais são as células de defesa que existem no nosso corpo. Por anticorpos, vamos entender um pouco sobre o que são esses anticorpos. E por órgãos especializados na defesa do nosso corpo, tá? Então, esses três componentes aí em conjunto, eles formam um sistema imunológico que é extremamente essencial para que nosso corpo ele esteja protegido. Começando falando sobre as células que fazem parte desse sistema imunológico, a gente fala dos leucócitos, tá? Os leucócitos, eles são também conhecidos como glóbulos brancos, tá certo? Que são as células desse sistema. Então, qual a função desses leucócitos, desses glóbulos brancos? Eles são responsáveis por atacar e destruir agentes causadores de infecções, por exemplo, bactérias, vírus, parasitos, né, agentes e tantos outros agentes estranhos, como fungos, tá? Protozoários, todo agente estranho que possam chegar ao nosso organismo vão ter células mais especializadas em combater aquele agente estranho. Vai ter células que são glóbulos brancos que vão ser mais específicas, ter uma afinidade maior para combater bactérias, outras com uma afinidade maior para combater
parasitos, e assim vai, tá? Então, vocês estão vendo aí algumas imagens, né, das diferentes células que existem, né, no sistema imunológico, as células de defesa. Então, os glóbulos brancos é o nome dado de maneira geral, que também são conhecidos, essas células também são conhecidas como leucócitos. Mas se formos detalhar cada uma dessas células, vamos encontrar os neutrófilos, né, os eosinófilos, como vocês podem ver aí nessas imagens, os basófilos, os linfócitos e os monócitos, tá? Os linfócitos são os mais conhecidos, são os mais falados. Mas todas essas células aí que vocês estão visualizando nas imagens compõem um grande grupo chamado de leucócitos ou glóbulos brancos, que, de maneira bem resumida e direta, são as células de defesa do nosso corpo. Nós apresentamos essas células e são elas que vão nos manter protegidos dos mais diferentes agentes estranhos. Consequentemente, essas células compõem e fazem parte do sistema imunológico. Além das células de defesa, dos glóbulos brancos, existem também os anticorpos, tá? E aqui a gente tem um esquema ilustrativo para compreendermos melhor o que são esses anticorpos, tá? Esses anticorpos são a principal substância de defesa do nosso corpo e vão ser encontrados no plasma sanguíneo, né? O plasma que é a parte líquida do nosso sangue, né? O sangue que vai estar circulando no interior dos vasos sanguíneos, tanto das artérias quanto das veias, tá? E nesse plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, vão ser encontrados esses anticorpos. E qual a função desses anticorpos? Esses anticorpos, eles são capazes de reconhecer partes específicas, né, de agentes que possam ser estranhos ao organismo e a todo e qualquer organismo. E quem são esses agentes estranhos? Então, para nos referir aos agentes estranhos, a gente chama esses agentes estranhos de antígenos, tá? E quem são esses antígenos? Pode ser, por exemplo, vírus, pode ser bactérias, pode ser fungos, pólen, ácaros, entre outros micro-organismos, tá? Então, esses anticorpos, eles vão ser essa principal substância de defesa, né? Que vai reconhecer partes específicas desses agentes estranhos. E ao reconhecer essas partes específicas, né, os anticorpos, ao reconhecer essas partes específicas dos antígenos, que são os agentes estranhos, esses anticorpos irão atacar esses agentes estranhos e vai inibir, ou seja, acabar ou minimizar a sua ação, né? Então, aqui a gente tem um esquema ilustrativo para compreender como funciona. Então, temos aqui células de defesa que produzem anticorpos, tá? Esses anticorpos, eles vão se ligar aos micro-organismos invasores. No exemplo aqui temos bactérias, então as bactérias patogênicas que podem causar doenças estão chegando no nosso corpo, né, que são estranhas ao nosso organismo. O que vai acontecer? Os anticorpos, que são essas substâncias de defesa, irão em direção a essas bactérias, tá? Vai atacá-las e vai inibir a sua ação. Eles vão se ligar a esses micro-organismos que são invasores e vai inibir a sua ação, né? Nos defendendo e nos protegendo, nesse caso, contra as bactérias, mas pode ser contra fungos, pode ser contra vírus, entre outros micro-organismos. Em relação ainda aos anticorpos, é importante destacar que as reações do organismo, porém, ela não pode ser imediata, tá? É por isso que, às vezes, ficamos doentes. Por quê? Porque, às vezes, um micro-organismo, um agente estranho chega ao nosso corpo e a reação de defesa do nosso corpo não é tão rápida, tá? Então, esse é o tempo para que se instale no nosso corpo esse micro-organismo e venha causar doença, tá? Em muitos casos, depois que a pessoa ela ficou curada, né, da doença causada por determinado micro-organismo, a pessoa vai se tornar protegida, né, e não vai contrair mais a
a mesma doença, em muitos casos, né? Não quer dizer que é em todos, que serão em todos. Por quê? Porque ali, ao o micro-organismo chegar no seu corpo, vai se desenvolver células, anticorpos, né? Que vão defender no próximo processo de infecção para aquele mesmo agente estranho, tá certo? E aí é importante a gente destacar que a melhor maneira de evitar doenças transmissíveis, né, e fazer com que e minimizar, né, as chances, né, dessas doenças elas serem transmitidas, serem espalhadas e atingir muitas outras pessoas é por meio da prevenção, tá? E falando em prevenção, a vacina é uma das maneiras mais eficazes, né, de prevenir muitas doenças, tá certo? A vacina ela não vai causar a doença, mas ela vai estimular a produção de anticorpos, tá? Em uma próxima aula, nós iremos detalhar melhor sobre o que são vacinas, né, como são produzidas, de que maneira elas agem no nosso corpo, tá certo? Mas, de maneira geral, a gente pode dizer isso, que as vacinas, elas estimulam a produção de anticorpos, né, que são essas substâncias de defesa importantes para o nosso sistema imunológico. Tá? E assim, se houver o contato com aquele micro-organismo, estaremos protegidos. Por quê? Porque nosso corpo já vai ter anticorpos para atacar, para combater aquele micro-organismo, caso nós, em algum momento da nossa vida, tenhamos contato com determinado micro-organismo. Tá? E aí vai evitar de causar doença, porque já teremos os anticorpos produzidos no nosso corpo para combater quando for preciso. Combater esse agente estranho quando for preciso. E aí, por isso que existem vacinas específicas para determinados micro-organismos, né? Mas, mais uma vez, reforçando, iremos falar melhor sobre isso em uma próxima aula. Então, falando sobre a composição do sistema imunológico, falamos das células que fazem parte desse sistema de defesa, falamos do que são os anticorpos e agora vamos falar um pouquinho dos órgãos que fazem parte desse sistema imunológico. Tá? Então, os principais são o timo, a medula óssea, baço, as tonsilas e os linfonodos. Tá? A medula óssea, na medula óssea, vamos encontrar células que vão dar origem às células sanguíneas. E entre essas células do sangue, encontramos as células de defesas, que são os leucócitos, ou glóbulos brancos, tá certo? Então, são originados lá, essas células de defesa são originadas lá na medula óssea, tá certo? Medula óssea vermelha, mais precisamente. Além dessa medula óssea, que vai dar origem a essas células de defesa, temos também órgãos que são conhecidos como órgãos linfáticos, porque fazem parte desse sistema imunológico. Então, o timo, que vocês podem observar quando eu estou apontando com a seta, o timo, o baço, as tonsilas, tá? Que vão ser encontradas na região da cavidade oral. Essas tonsilas também são conhecidas como amígdalas, né? Algumas dessas tonsilas são conhecidas como amígdalas. Os linfonodos, que também são conhecidos como gânglios linfáticos, tá certo? Vamos encontrar em várias partes do nosso corpo, principalmente embaixo das axilas, né? Na região da virilha, né? Então, são regiões em que se encontra uma maior concentração desses linfonodos, mas eles estão espalhados ao longo de todo o corpo e, geralmente, eles se tornam mais volumosos, né? E quando ocorre alguma infecção próximo de onde eles existem, né? Ali naquela determinada região, principalmente nas axilas, na virilha, são locais em que geralmente eles aumentam de tamanho em algum momento, dependendo do nível de infecção que a pessoa ela está, né? Porque ele é constituído por células de defesa que vão combater aqueles agentes estranhos ali próximo àquela região, tá certo? Em relação aos mecanismos de defesa, né, existem dois tipos. Então, tem os mecanismos de defesa
que são primários ou são inatos, e os mecanismos de defesa, que são secundários ou adquiridos. Então, vamos falar um pouco sobre cada um desses mecanismos. Então, as defesas imunitárias ou imunológicas primárias ou inatas são aquelas em que já vão estar presentes quando o indivíduo ele nasce. Ao nascer, né, o indivíduo ele já vai apresentar essas defesas, né, e vão servir como primeiras barreiras, vejam que interessante, né, para combater os elementos estranhos, né, que o bebê ele encontra, né, que tentarão penetrar no corpo humano, tá? Então, o indivíduo ele já vai apresentar essas primeiras defesas, como o próprio nome diz, né? Defesas imunitárias primárias ou inatas, que o indivíduo já nasce, né? Ao nascer já vai apresentar. Então, as respostas que essas barreiras elas dão aos agressores são imediatas e não são específicas. Ou seja, são as mesmas para qualquer elemento estranho ao organismo. Então, não vai ser uma defesa específica para bactéria e outra para vírus, fungos, não. Elas são inespecíficas, elas não são específicas e ela vai servir para qualquer elemento estranho, né? Por exemplo, a pele. Nossa pele é uma das principais barreiras, né, contra micro-organismos invasores. Tá? Por exemplo, nós apresentamos uma camada na nossa pele que vai apresentar células de defesa, né, para combater os agentes que possam penetrar no nosso organismo, entrar no nosso organismo por meio da pele. Por exemplo, a queratina, né, é uma proteína que vai proteger nossa pele contra esses micro-organismos invasores. Tá? O muco também, que recobre as mucosas, vai servir para reter elementos estranhos ao corpo. Por exemplo, no nariz, no interior das narinas, na cavidade nasal, né, de maneira geral, né, vai apresentar muco, que vai servir para reter, né, para sustentar esses agentes estranhos que penetrem nessa região por meio da inspiração, tá? Então, a partir daí vai servir para segurar prender, reter esses agentes estranhos e já servir como uma barreira primária, né, de proteção ao nosso corpo. Além dessas defesas que falei, primárias, ainda com relação a essas defesas primárias ou inatas, temos a microbiota intestinal, né? Nosso intestino, né, que é um órgão que faz parte do sistema digestório, ele apresenta normalmente, naturalmente, grande quantidade de bactérias, tá? Que são benéficas, que fazem bem ao nosso organismo, né? E que vão competir com outros micro-organismos que são patogênicos, ou seja, que são capazes de causar doenças, tá? E nesse processo, essas bactérias que são benéficas ao nosso organismo vai impedir com que esses micro-organismos patogênicos eles se instalem no nosso corpo e causem doenças, tá? Então, essa microbiota intestinal, que é constituída por bactérias que são benéficas ao nosso corpo, vai servir para combater micro-organismos patogênicos. Veja que importância. O suco gástrico, tá? O suco gástrico, ele é produzido no nosso estômago, que é um órgão também responsável, associado ao sistema digestório. E esse suco gástrico, ele é muito ácido, tá? E ele vai servir para limitar a multiplicação de muitos micro-organismos que podem estar presentes nos alimentos. Então, muitos alimentos que contêm micro-organismos, tá? Quando chega ao estômago, eles são limitados, né? Destruídos pela ação desse suco gástrico, devido à intensa acidez presente nesse órgão, tá certo? E muitos micro-organismos não resistem à ação do suco gástrico. Então, também é um sistema, é uma defesa primária ou inata que o indivíduo apresenta. Existe também a saliva, né? E as lágrimas, tá certo? Então, as glândulas salivares, que são responsáveis por produzir saliva, né? Para facilitar, né, a mastigação, quando estamos
nos alimentando, assim como as lágrimas, né, elas vão servir, elas vão conter enzimas e anticorpos que podem destruir muitos micro-organismos, tá certo? Então, vejam também que são defesas imunitárias primárias ou inatas, tanto a saliva quanto as lágrimas. Já quando estamos falando de defesas imunitárias secundárias ou adquiridas, secundária quer dizer que veio depois, né? Ou adquirida, que de fato o indivíduo adquiriu em algum outro momento. Não foi algo que o indivíduo ele já recebeu ao nascer, ou já nasceu com ele, tá? Então, as defesas imunitárias secundárias ou adquiridas são aquelas defesas que o sistema imunológico foi capaz de produzir anticorpos em respostas inespecíficas a determinados antígenos, tá? Então, esse tipo de mecanismo ele não tem ação imediata, ou seja, há um tempo entre a invasão do antígeno, ou seja, do agente estranho no organismo, e existe um tempo aí entre a invasão do agente estranho e a resposta, né, imunológica obtida a partir dessa invasão desse agente estranho, né, em que o organismo desencadeia para combatê-lo. Então, essa resposta ela consiste em produzir as células ou anticorpos específicos para determinado antígeno. E a capacidade de responder a esse antígeno fica na memória do sistema imunológico, tá? O que favorece uma ação rápida do organismo diante de uma reinfecção. Então, o indivíduo ele adquiriu determinado agente estranho do seu organismo, que fez ele desenvolver anticorpos para aquele agente estranho, né, para aquele antígeno. Então, no próximo momento em que ele foi reinfectado, o seu corpo já vai apresentar uma certa memória imunológica, né, seu sistema imunológico, que vai responder de maneira mais rápida e vai reconhecer, eita, esse agente já infectou esse organismo em algum outro momento. Já temos anticorpos para combatê-lo de maneira mais rápida. Então, o teu organismo vai agir dessa maneira. Por isso que esse tipo de defesa é conhecida como secundária ou adquirida, diferentemente das defesas imunitárias que são primárias ou também conhecida como inatas, como eu falei nos slides anteriores. Bom, pessoal, esse é o conteúdo da nossa primeira aula de ciências. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham, assistam novamente essa videoaula. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato durante os horários das nossas aulas, tá? Eu espero que vocês tenham uma boa produtividade. Fiquem atentos para os exercícios que serão, né, propostos para vocês responderem com base nessa videoaula, tá certo? Deixo o meu abraço virtual aqui para vocês e até nossa próxima aula.